Pascom Produções apresenta enfim, todas as pastorais, movimentos, serviços eclesiais e forças vivas da nossa paróquia, da nossa comunidade, Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Também quero saudar o grupo das mulheres que buscam o consolo em Deus pela perda de um filho. As mulheres que buscam o consolo, o conforto, na certeza da ressurreição, na certeza da vida eterna, na certeza do triunfo da vida sobre a morte. O grupo, salvo engano, chama-se La Pietà da Pietà, não é? Mãe da Piedade, Mãe da Piedade. Nós estamos hoje dentro das comemorações das maravilhas que Deus operou na vida de Nossa Senhora. Sabemos como ela mesma canta em Lucas, capítulo 1, versículo 48, 49. A partir de hoje, todas as gerações chamar-me-ão de bendita. Todas as gerações chamar-me-ão de bem-aventurada. Todas as gerações chamar-me-ão de feliz. E por que todas as gerações me chamarão de bem-aventurada? Ela mesma responde: porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O Senhor fez em mim maravilhas. E são essas maravilhas que Deus operou em Maria e por meio dela que estamos hoje aqui para celebrarmos. As bênçãos, as graças, as maravilhas, os prodígios, os portentos, os milagres que Deus operou em e por Maria. É claro que todos vocês já sabem e devem saber que, etimologicamente falando, a palavra Maria quer dizer amada de Deus. Maria vem de um radical grego e de uma descendência hebraica, Mri e Ia. Mri, amada. Ia, abreviação de Yahvé, Deus. Maria quer dizer amada de Deus. Às vezes a gente pergunta: o que é que significa Maria? Aí as pessoas dizem: cheia de graça. Não, cheia de graça é um predicado. Cheia de graça é um predicado, não é o significado etimológico da palavra Maria. O que é que significa Maria? Mãe de Deus. Não, isso é um título de fé, é um dogma de fé, não é o que significa a palavra Maria. O que é Maria? Mãe de Jesus Cristo. Meu filho, estou perguntando o que é que Maria fez, nem qual foi a missão de Maria, nem foi o papel de Maria na história salvífica. Eu estou falando o nome de Maria, quer dizer amada de Deus, predileta de Deus, escolhida de Deus. Mas aí a gente pode fazer um questionamento, uma objeção a este significado do nome Maria. Ela é amada de Deus, ela é predileta de Deus, ela é escolhida de Deus, mas ninguém deve louvar a Maria, porque em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, 1 Timóteo 2,5, diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Interessante que os fundamentalistas, os literalistas de plantão, gostam de dizer assim: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A Bíblia não diz isso.
A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora, quem não gosta de ler a Bíblia toda, só gosta de pincelar alguns fragmentos da Bíblia, fica repetindo o que os outros dizem como papagaio. A Bíblia diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por quê? Porque nós sabemos que, como Deus, Jesus Cristo sempre existiu, antes de todos os séculos. Como Deus, Jesus Cristo é eterno. Como Verbo eterno, Jesus Cristo sempre existiu. Inclusive, todas as coisas foram feitas por Ele, com Ele e para Ele. Tudo foi feito por Cristo, com Cristo e em Cristo. Como Verbo eterno, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, como Deus, como aquele que é consubstancial ao Pai e consubstancial ao Espírito Santo, é claro que o Verbo eterno de Deus, o Filho de Deus eterno, sempre existiu. Mas não é, prestem atenção, eu vou dizer algumas palavras teológicas, não é como o Verbo eterno que Jesus Cristo é nosso intercessor. Não é como segunda pessoa da Santíssima Trindade apenas que Jesus Cristo é o nosso intercessor. Não é apenas como Deus que Jesus Cristo é o nosso intercessor. Se Ele fosse apenas Deus, Ele não seria o nosso intercessor. Como é que Ele seria um mediador entre Deus e os homens se Ele fosse apenas de natureza divina? Se Ele fosse apenas de natureza divina, como Ele o era antes da encarnação, Ele não seria o nosso intercessor. Como é que Ele poderia fazer a mediação entre Deus e os homens se Ele não tivesse assumido a humanidade? Se Ele não tivesse sido feito homem, se Ele não se fizesse homem, como é que Ele poderia se compadecer da humanidade? Como é que Ele poderia salvar a humanidade se Ele não tivesse sido feito homem? Como diz João capítulo 1, versículo 14: o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Se Ele não tivesse assumido a carne humana, se Ele não tivesse assumido a humanidade, se Ele não tivesse sido feito homem, Ele não poderia ser o nosso mediador junto a Deus. Como é que Ele intercederia pelos homens se Ele mesmo não sofreu o que os homens sofrem? Se Ele mesmo não padeceu o que os homens padecem? Se Ele mesmo não teria sido tentado como nós somos tentados? Se Ele mesmo não tinha experimentado a fragilidade humana? Portanto, a Bíblia é bem clara: Jesus Cristo é o nosso único mediador, enquanto Deus que se fez homem, enquanto Deus que desceu ao nosso encontro, enquanto Deus que se esvaziou e veio ao nosso encontro. Se Jesus continuasse só lá na Trindade imanente e não viesse a nossa história assumindo a Trindade econômica, se Jesus continuasse só lá no céu e não viesse à terra, Ele não podia se compadecer de cada um de nós. Ele só pôde se compadecer, Ele só pôde nos salvar, Ele só pôde nos redimir, porque Ele veio ao nosso encontro. E para vir ao nosso encontro, Ele quis precisar se fazer homem. Por isso, repito, o nosso único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, totalmente Deus e totalmente homem, consubstancial a Deus e consubstancial aos homens, de mesma natureza divina e de mesma natureza humana. É
teândrica. O que é uma pessoa teândrica? Uma pessoa humano-divina. É como uma pessoa humano-divina que ele pode interceder pelos homens junto a Deus. Agora vem a pergunta crucial. Se para ser o nosso mediador, ele quis precisar descer ao nosso encontro, para Deus descer ao nosso encontro, ele quis precisar de quem? Para Deus se fazer homem, ele quis precisar de quem? Para Deus assumir a aparência humana, ele quis precisar de quem? Para ele assumir o corpo humano, ele quis precisar de quem? Para ele assumir uma alma racional humana, ele quis precisar de quem? Pelo que eu saiba, Jesus não caiu pronto do céu. Foi assim a encarnação de Deus na história? Ele lá, prontinho, um menino, um neonato, um recém-nascido, um lactante, prontinho, o biotipo todinho, prontinho, o organismo, o biofísico prontinho, aí cai lá do céu. Que eu saiba, a encarnação não foi assim. Ele quis precisar do ventre de uma mulher. E aí São Paulo nos explica, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, é bem fácil, decora católico. 4:4, Gálatas 4:4. Católico não sabe o versículo. Oh, Jesus. Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. Ele quis precisar do ventre de uma mulher. Ele quis precisar do seio virginal de uma mulher. Ele quis precisar do útero de uma mulher. Agora eu vou fazer uma pergunta retórica e vocês me respondam. A pergunta retórica é aquela que eu pergunto, mas eu já sei a resposta. Mas vocês me respondem, mesmo assim. Para Jesus se fazer homem, de quem ele recebeu o corpo humano? De quem? Responda, de quem? Para Jesus se fazer homem, de quem ele recebeu a carne humana? De quem? Ai meu Deus. De quem ele recebeu a carne humana? Tem gente que tem dúvida aí. Você vê como o católico é fraco. Tem gente que tem dúvida aí. De quem ele recebeu a carne humana? De Maria. De quem ele recebeu o sangue humano? De Maria. De quem ele recebeu a corporalidade? De Maria. De quem ele recebeu a humanidade? De Maria. De quem ele recebeu o biotipo? De Maria. De quem ele recebeu a alma racional? Em Maria. Portanto, sem Maria não haveria encarnação. Sem Maria, Jesus não teria assumido a condição humana em tudo menos no pecado. Hebreus 4:15. Ele se fez homem em tudo menos no pecado. Sem Maria, Deus não teria descido ao encontro da humanidade. Sem Maria, os céus não teriam vindo ao encontro da terra. Sem Maria, Jesus não teria se encarnado. E se Maria não desse o seu sim e Jesus não tivesse se encarnado, como nós estaríamos ainda? No reino das trevas. Como diz São Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 3, todos nós estávamos privados da glória de Deus. Quem nos trouxe a glória de Deus? Jesus, quando desceu dos céus e se encarnou nu e pelo seio virginal de Maria. Interessante. Tem algumas pessoas que dizem assim: aceitei Jesus, mas não aceita o papel de Maria na história salvífica. E tem católico que diz assim, inclusive tem padre também: não, pode deixar lá, não está falando
não é um Jesus real, não é um Jesus histórico, não é um Jesus verdadeiro, não é um Jesus encarnado, não é um Jesus que se fez homem, porque para se fazer homem, ele quis precisar de uma mulher. Então eu não posso aceitar Jesus, o Jesus encarnado, sem aceitar de quem ele recebeu a carne humana, de Maria. É impossível aceitar o Jesus encarnado sem aceitar a mulher de quem ele recebeu a carne e a forma humana. É impossível separarmos o Verbo de Deus encarnado de Maria Santíssima, o menino da mãe, a mãe do menino, a mãe do menino, o menino da mãe. Por isso que aquele adágio popular é certíssimo: tudo com Jesus, nada se pode. Não é uma mariolatria, de forma alguma. É saber que Maria se fez serva do plano encarnacional de Deus. Sem Maria não haveria encarnação, e sem encarnação todos nós estaríamos ainda condenados. Repito, não entendo. Aceitei Jesus, mas não aceitei Maria. Tem católico que aceita. Pode continuar no erro. Quer continuar no erro? Continue no erro. Quer continuar nas trevas? Continue nas trevas. Agora, é inconcebível, é impensável alguém aceitar Jesus sem aceitar a mulher por meio da qual Jesus nos veio. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Eu quero só concluir dizendo assim: se por meio de Maria Jesus veio ao nosso encontro, por meio de Maria Jesus veio ao nosso encontro, e por que por meio de Maria nós não podemos ir ao encontro de Deus? Me responda agora. Pergunte aos escribas, pergunte aos doutores da lei, pergunte aos exegetas profissionais, pergunte aos grandes teólogos da linhagem de Martim Lutero. Se por meio de Maria Deus veio ao encontro da humanidade, por que por meio de Maria a humanidade não pode ir ao encontro de Deus? Se por meio de Maria os céus tocaram a terra, por que por meio de Maria a terra não pode ser elevada aos céus? Me responda agora. Se por meio de Maria Deus se humanizou, por que por meio de Maria a humanidade não pode ser divinizada? Ela não é a fonte é Jesus. Ela não é deusa, o Deus é Jesus. Ela não é salvadora, o Salvador é Jesus. Ela não é redentora, o Redentor é Jesus. Ela não é senhora, o Senhor é Jesus. Mas por meio dela, o Senhor veio nos tirar do estado da escravidão eterna. Por meio dela, a luz veio nos tirar das trevas. Por isso, não tenhamos medo de dizer: peça à mãe que o filho atende. Pode pedir, peçam sem medo de estar cometendo idolatria. Domingo, lá na minha paróquia, Nossa Senhora da Conceição de São Médio, passou aquele padre que deixou o ministério e agora é pastor protestante. O bichinho está doente, está precisando de um tratamento. Não, mas é mesmo, está precisando de um tratamento psiquiátrico. E ele nega todas as verdades da fé católica. Todas as verdades. E ontem nós tivemos que fazer um programa mostrando tintim por tintim na Bíblia o papel de Maria, da geografia, dos santos, das imagens, o papel da igreja como a grande ponte de salvação, como a grande ligadora. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. E mais do que isso, sabemos que sem Maria não haveria encarnação, e sem encarnação todos nós estaríamos ainda condenados. Concluo dizendo:
Por meio de Maria, Deus veio ao encontro da humanidade. E por meio de Maria, cada um de nós hoje vamos ao encontro do Deus da glória, do Deus da vitória, do Deus das misericórdias, do Deus de bondade. Que Deus, por meio de Maria, derrame sobre todos vocês bênção, paz, vitória e misericórdia. Louvado seja